Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. Muito mais que trabalhadores, cidadãos. E às vezes, mulheres que estão sofrendo. E aí a gente precisa, acima de tudo, entender os nossos direitos. Para isso, hoje eu tenho o prazer de conversar com a Kátia Zanei, que é advogada, e a gente vai falar sobre importunação sexual. Olá, doutora, como vai? Oi, Carla. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui presente, podendo trazer um pouco de informação para o público em geral, e eu vou tentar ser o mais informal possível, para que todos nós possamos entender esse crime tão novo aí no ordenamento jurídico brasileiro. Maravilha. Obrigada pelo convite. É um prazer. Sejamos informais, afinal de contas, você me conhece desde que eu era uma adolescente. Então, porque eu sou a colega da sua irmã, então você sabe quem eu sou. O telespectador lá de casa já está acostumado com uma Carla Coelho jornalista, mas também informal, então fique tranquila. Vamos falar para todo mundo entender. Não vamos ficar no advoguês, vamos fazer as pessoas entenderem, afinal de contas, o que é importunação sexual. Bom, Carla, importunação sexual é um tipo penal bem novo trazido no ordenamento jurídico brasileiro. E ele vem a ser a prática contra uma pessoa, né? E sem a anuência dessa pessoa, de algum ato libidinoso, e a pessoa que pratica contra outra esse ato libidinoso, ela tem o objetivo de satisfazer a própria lascívia, ou a lascívia de outra pessoa. Então, esse tipo penal, ele, como eu já disse, foi introduzido no nosso Código Penal há muito pouco tempo, ele foi introduzido em 2018, e a pena é de reclusão de 1 a 5 anos. Tá? Então, resumindo, é a prática contra alguém sem anuência desse outro alguém, ou seja, essa pessoa, a vítima, não pode querer praticar o ato libidinoso. E o ofensor, ele tem o interesse, o objetivo de satisfazer a lascívia dele ou o interesse de satisfazer a lascívia de uma terceira pessoa. Será Vamos crime de falar importunação? Duas coisas. Primeiro, explica para mim e para quem está em casa o que é ato libidinoso. Tá bom. Me corte mesmo, porque senão eu não paro de falar. Ato libidinoso. Ato libidinoso nada mais é do que um ato cuja intenção do ofensor é de satisfazer a própria libido, né? De satisfazer o seu desejo sexual, de satisfazer o seu apetite sexual. Então, ato libidinoso, ele pode ser um coito anal, ele pode ser do sexo oral, ele pode ser uma masturbação, ele pode ser até um beijo lascivo, mas não a conjunção carnal. Certo. Conjunção carnal necessita de pênis e vagina. Certo. E aí você disse lasciva, que também é outra palavra que normalmente está um pouco fora do nosso contexto tradicional. Explica para mim o que é isso, doutora. Bom, primeiro, precisa haver a satisfação da própria lascívia. Então, a gente precisa entender o que seria satisfação, né? Que seria o próprio contentamento, seria o deleite da própria lascívia, do próprio apetite sexual. Certo. Então, é o deleite, é a satisfação da própria luxúria, do próprio desejo sexual. Isso Legal. Seria lascívia. Quando você estava explicando para a gente o que é importunação sexual e também em alguns artigos que eu passei os olhos para a gente conversar melhor, eu queria que você me explicasse na prática o que significa, na prática, satisfazer a própria lasciva, e aí eu já entendi, ou a de terceiros. Essa eu não entendi. Tá.
A lascívia a satisfação da própria lascívia é a satisfação, como você já entendeu, a lascívia de si mesmo, ou a lascívia de outra pessoa. O ofensor... Ele vai estar só olhando. Isso. A terceira pessoa que o ofensor quer que participe daquela prática, né? Para que essa terceira pessoa precisa ter a satisfação da luxúria dela. Entendeu? Essa terceira pessoa precisaria ter a satisfação da própria lascívia. A terceira pessoa. Ok. Estamos falando de uma coisa muito delicada. Estamos falando de importunação sexual. Em via de regra, o programa Trabalhador em Foco é veiculado na TV Petrópolis, Canal 10, às 2h da tarde. Mas a gente precisa falar disso, mesmo que seja à tarde. Vou fazer uma pergunta bem ilustrativa. Tenho 3 lápis na minha mão. Esse daqui é o agressor. Essa daqui, coitada, é uma Nossa Senhora Aparecida. Ela está sendo a ofendida. E aí, esse daqui está praticando uma importunação sexual com essa daqui. Esse daqui é o terceiro. Ele está olhando. Esse está praticando com esse para esse olhar. É isso que a gente falou? Desde que esse terceiro que está aqui, desde que o ofensor tenha a intenção que esse terceiro satisfaça a própria luxúria. Fantástico. Então, a gente está falando daqueles crimes que, assim, não é uma pessoa só que comete, eles estão juntos ali cometendo. Ou então, não necessariamente juntos cometendo, mas que um homem pode estar se esfregando numa outra mulher para mostrar para um terceiro que vai, de alguma forma, se excitar também com aquela situação de importunação. É isso? Nesse exemplo de satisfação de terceiro, sim. Mas não necessariamente precisa ter o terceiro para tipificar o crime. Sim. É só um tipo de caso. Pode ter só um ou pode ter o terceiro. Maravilha. E outra coisa, Carla, só um minutinho, só para que o espectador não tenha falsa impressão ou falso entendimento, caso eu não tenha sido muito clara. Quando a gente fala em importunação sexual, normalmente a gente pensa só na mulher como vítima. Mas a gente precisa lembrar que a mulher pode ser autora também. Tá? Ótimo. Não necessariamente isso. A mulher pode ser vítima, mas o homem também pode ser vítima. É porque quando a gente trata de crimes contra a dignidade sexual, normalmente a gente pensa sempre na mulher como vítima, né? Primeira coisa que vem na nossa cabeça é a mulher vítima, mas o homem também pode ser vítima. Certo. Tá? Até porque, na verdade, talvez estatisticamente a mulher seja a maioria, mas não significa que ela seja a totalidade. E fazendo um exemplo esdrúxulo, mas que fala dessas nossas percepções equivocadas de gênero, por exemplo, quando a gente fala em câncer de mama, todo mundo pensa só em mulher. Só que existem 2% de casos de câncer de mama em homens. Então, a gente precisa estar sempre pontuando as questões e eu agradeço você ter pontuado isso também. Quando você falou da importunação sexual, você falou sobre a questão consensual e não consensual em algum momento da fala. E eu queria que você me explicasse isso para a gente dar continuidade ao nosso bate-papo. Tá. Consensual é como o próprio nome diz, né? A pessoa precisa, se a vítima consente, anui com o ato libidinoso, a gente não tem a prática do tipo penal importunação sexual. A importunação sexual precisa necessariamente não ter a anuência da vítima, não ter o consentimento da vítima, porque senão qualquer prática de ato libidinoso entre uma pessoa e outra seria tipo penal, né? Seria tipificado como crime. Então, não, a gente precisa da não anuência, do não consentimento. Certo. Existe alguma relação com a questão do fato de serem homens e mulheres? A gente já falou sobre isso. Então, a questão é idade. Existe alguma relação com a idade nesse contexto?
Olha só, isso foi uma questão muito discutida, né, nos nossos tribunais a partir de 2018, e o STJ já decidiu que quando se trata de menores de 14 anos, qualquer prática que seja feita com eles, ainda que consentida, não se caracteriza, não se tipifica como crime de importunação sexual, mas como de estupro de vulnerável. Então, depende da idade, sim. Se houver qualquer tipo de prática ou toda essa prática que a gente já falou com menores de 14 anos, nós vamos estar diante do crime de estupro de vulnerável. E para ver estupro de vulnerável, portanto, não precisa de violência nem grave ameaça. A violência é presumida. Certo. E aí, Não de sei se eu fui 15 a clara. 18 anos, a partir de 15 para frente, a gente consegue entender o conceito de importunação sexual. Sim, a partir de 15, sim. Maravilha. Conseguimos, então, gerir uma questão relacionada à idade. A gente já falou que desde 2018 que a importunação sexual se tornou crime, e se tornou crime por conta do fato de incontáveis casos terem acontecido e serem divulgados constantemente na imprensa, não foi isso? Isso mesmo. Foi isso. Maravilha. Agora eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a questão de exemplos reais de importunação sexual para o nosso telespectador entender o que a gente está falando aqui de forma teórica. Então, a importunação sexual, ela pode ser caracterizada, por exemplo, quando sem anuência da vítima, né, houver alguma ejaculação, tudo ficou muito aflorado, principalmente por causa da divulgação nos meios de comunicação social daquele rapaz que ejaculou numa moça dentro de um ônibus em São Paulo, ou dentro de um trem, não me recordo bem, né? Então, ele contra uma determinada pessoa, né, provocou um ato libidinoso para a própria lascívia. Então, ejacular uma pessoa, encoxar uma pessoa sem a permissão dela, roubar um beijo sem o consentimento para satisfação da própria lascívia, passar a mão nas partes íntimas ou passar a mão em alguma outra parte do corpo sem conotação sexual, que tenha conotação sexual, né? Puxar o cabelo. Todos esses são alguns exemplos que, é claro, a gente vai precisar provocar o dolo, né? Comprovar o dolo do autor de que aquela puxada do cabelo, aquele beijo roubado, de fato tinha uma conotação extremamente sexual. Certo. Como é que o homem ou a mulher que passa por uma importunação sexual deve agir diante do ocorrido para buscar os seus direitos? Olha só, quando esse tipo de coisa acontece, é muito importante que se torne público. É muito importante que a vítima procure uma delegacia de polícia, né? Ou procure um advogado para que o seu próprio procurador, advogado, né, a conduza a noticiar esse crime de violência, né? Se a vítima estiver na rua, pode procurar um policial, pode ligar para 190. Se houver qualquer tipos penais relacionados à violência doméstica, existe um número próprio também, né, que é o 180. Então, é basicamente isso. Você precisa procurar as unidades policiais ou o teu advogado para que ele noticie o crime. Maravilha. Eu li que a lei veio com a missão de garantir a proteção à vítima quanto ao seu direito de escolher quando, como e com quem praticar atos de cunho sexual. Falamos disso desde o início da entrevista. Agora, queria que você me explicasse qual é a diferença entre importunação e estupro. Olha só, o tipo penal de importunação sexual
lá no finalzinho dele, o legislador disse assim, o tipo penal significa praticar contra alguém sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, se o ato não constitui crime mais grave. Então, esse finalzinho do artigo pode nos conduzir ao estupro. Então, se tudo ocorrer, se toda prática ocorrer, né? Mas se essa prática tiver constrangimento, ou seja, se o autor do fato compelir, forçar a vítima, se houver violência, quer dizer, violência física ou grave ameaça, e aí a ameaça tem que ser realmente grave, né? Que é a informação do autor do fato de que vai ou que promete fazer o mal injusto à vítima ou alguém próximo à vítima, né? E precisa haver ou conjunção carnal, que eu já falei que é pênis e vagina, ou qualquer ato libidinoso, né? Importante que para a caracterização do estupro não é obrigatório o contato físico, tá? O contato físico é dispensável. Existem estupros virtuais, porque a gente tem que pensar no constrangimento mediante grave ameaça ou violência, praticar algum ato libidinoso ou conjunção carnal. Certo. Precisamos discutir sobre essa questão do estupro não físico. Vou precisar gravar um programa sobre isso, porque eu tenho certeza, se a minha cabeça, que já estudou um cadinho, não conseguiu entender, eu imagino que o telespectador junto comigo não entendeu muito bem. Mas já conseguimos entender que qualquer tipo de incômodo de ordem sexual precisamos todos buscar os nossos direitos, e aí sim, talvez o profissional vai conseguir tipificar, ou seja, descobrir o melhor tipo, se é uma importunação ou se pode entrar como estupro. É isso, doutora? É isso, lembrando que crimes contra a dignidade sexual no Código Penal brasileiro, nós temos a marca de 10 crimes contra a dignidade sexual. Nós estamos falando sobre 2. Falamos de 2, importunação e falamos de estupro. Estupro. Temos mais 8. Ou seja, tem muita coisa para se falar, porque em via de regra, a questão sexual deveria ser sempre consensual e sempre dentro dos padrões legais. A gente entende que qualquer tipo de relação sexual, por exemplo, com um menor de 18 anos, é considerado crime. Consensual ou não consensual? Já ou não? Não, a legislação fala acerca do estupro de vulnerável. Aí nós teríamos o menor de 14 anos em termos de idade, tá? Se a gente tratar por idade, menor de 14 anos. Mas o vulnerável não é só o menor de 14 anos. É também aquela pessoa enferma ou que tem alguma deficiência mental e aí por isso não consiga ter o discernimento para o ato sexual, né, ou para o ato libidinoso, ou que não consiga oferecer resistência. Todas essas características podem tipificar o crime de estupro de vulnerável. Ainda então que ele queira, ainda que ele consinta, ainda que não haja violência real, nem grave ameaça, estaríamos diante de um crime de estupro. Isso aí. Vamos falar sobre isso em breve, mas vamos finalizar, porque a gente está chegando nos minutos finais desse nosso bate-papo, e eu queria que você me explicasse basicamente como produzir essas provas. Jornalista fica com pauta na cabeça. Advogado deve ficar com prova o tempo todo. Como é que a mulher ou o homem que se sentiram importunados sexualmente podem promover provas para então buscar auxílio? E como buscar esse auxílio? O que faz na prática? Bom, na prática, você pode ligar para a polícia, né? Ligar para o 190 ou ligar para 180 se a violência for doméstica. Você pode procurar policiais na rua. Você pode, dependendo do local onde você esteja, se alguma pessoa
visualizou aquela atitude, aquele ato, você pode pedir para que ela vá com você até a delegacia, ou você anota o telefone dela, anota o e-mail, o Instagram, porque hoje em dia a maioria das pessoas tem redes sociais, para que lá depois, em sede policial, você possa fornecer os dados dessa pessoa para que ela seja sua testemunha. Você pode requerer, né, filmagens do local, e aí, se houver algum prédio próximo, se o síndico não quiser fornecer, a delegacia, né, a autoridade policial vai requisitar. Enfim, você precisa se municiar de todas as armas que você tiver, que você se lembrar naquele momento, que possam te ajudar a comprovar que aquele fato ocorreu naquele determinado dia e aproximadamente no horário que você informou. Maravilha. Kátia, queria te agradecer. Nosso tempo estourou. Eu agradeço de verdade. Foi realmente muito importante para o nosso telespectador. Eu que agradeço, Carla. Obrigada mesmo. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. E obrigada a você de casa que ficou com a gente em mais esse programa Trabalhador em Foco. A gente volta em breve com um novo programa. Um abraço. Até lá.